Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André, eu sou líder de inovação aqui na Ace Cortex e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é inovação aberta, né, Open Innovation, e com esse olhar, né, com esse recorte de conexão de grandes empresas com startups. Então eu vou passar um pouquinho para vocês sobre algumas definições sobre o tema, sobre o que é inovação aberta, né, qual que é a definição, como que a gente define, né, esse novo formato de inovação que as empresas vêm adotando. Eu vou falar um pouco sobre os diferentes modelos que existem dentro desse formato de inovação aberta, falar um pouquinho também sobre como algumas empresas estão se posicionando em relação a isso. Depois, a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre as diferentes formas de colaboração de grandes empresas, de grandes corporações com startups. Então, o foco hoje é a gente trazer esse recorte de inovação aberta para esse modelo de relacionamento de grandes empresas com startups. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferentes formas, os diferentes modelos de relacionamentos entre as startups e as corporações. Vou falar um pouco também sobre como isso pode ser aplicado na prática. E aí eu vou trazer, por fim, alguns cases, né? Eu vou trazer um pouco sobre como que aconteceu, de fato, alguns cases de inovação aberta com empresas e startups dentro do cenário do mercado brasileiro. Tá bem? Então, entrando, né, na definição do que é Open Innovation, o que é inovação aberta, tá? Ela é uma abordagem, ela é um modelo, né, um estilo de gestão de inovação orientada à colaboração com parceiros externos à empresa que está, né, praticando ali essa gestão dessa inovação. Então, ela é uma abordagem que está orientada à colaboração com parceiros externos, então sejam eles outras empresas, sejam startups, né, que é o foco que a gente vai conversar hoje, sejam organizações de pesquisa, universidade, né, instituições acadêmicas, né, do meio acadêmico, clientes, fornecedores, com o objetivo de trocas, né, de conhecimento para que a empresa consiga absorver esse conhecimento e desenvolver tecnologias e soluções além dos limites, né, que ela está inserida. Então, quando ela, de forma prática, né, é quando a empresa abre as portas da organização para inovar em parceria com os mais diversos públicos externos àquela organização. Então, na prática, né, o que isso significa é estender, né, os limites do time que está trabalhando dentro de um determinado problema, de uma determinada oportunidade, para além dos limites da empresa. Então, quando a gente olha para o nosso fundo de inovação, a gente está olhando para esse ir além das fronteiras da empresa e colaborar com os mais diversos players, né, agentes do ecossistema de inovação. E aí é um termo também que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na sequência, que é, né, essa atuação em rede de ecossistema de inovação, que é o que está no centro, que está no coração desse modelo de inovação aberta. Então, a inovação aberta ela se baseia na premissa de que o uso de fluxos de entradas e saídas do conhecimento podem ser utilizados para acelerar o processo de inovação interno e, além disso, expandir o mercado para o uso externo. Essa é uma definição um pouco mais teórica do que é, né, quais são as premissas que se baseiam em inovação aberta, que o Henry Chisbrough propôs, né, ele que é conhecido por ser o criador desse termo de Open Innovation, quando ele lançou o seu livro lá em 2003. Eu gosto de trazer, quando a gente está falando sobre essa conceituação de inovação aberta, também um pouco sobre o que é a conceituação de inovação em si. A inovação, ela nada mais é do que uma ideia colocada em ação, colocada em prática, e aí vem a invenção. Então, quando a gente coloca a nossa criatividade em ação e a gente inventa alguma coisa, mas não só a invenção por si só, né? Porque a invenção, normalmente, ela tem um valor de uso, mas ela não tem um valor de troca. Então, a invenção ela precisa estar atrelada a um resultado. Então, ela tem que resolver algum problema real, tem que atender alguma dor específica de algum cliente, de algum público específico. E ela tem que gerar valor para essa pessoa, tem que gerar valor para esse público-alvo. Então, essa seria a grande conceituação do que é a inovação, né? Então, a inovação ela nada mais é do que criar algo novo e útil que resolve um problema real de um determinado público e que gera valor para alguém. Tá? Então, precisa ser a criação de algo novo e que gere valor, sustenta valor para um determinado público. E quando a gente traz isso para a conceituação de inovação aberta, nada mais é do que a gente pegar esse conceito de inovação, né, da ideia, mais ação, mais o resultado,
como inovação, só que trabalhando em rede, trabalhando com parcerias. Então, trazendo o desenvolvimento de conhecimento, de novas tecnologias, de novas soluções, com parceiros externos à organização. Então, a gente está falando aí, né, novamente, startups, universidades, instituições do governo, fundos de venture capital, empresas GURPS, enfim, inúmeros players que podem atuar como parceiro nesse formato de inovação aberta. Tá? Quando a gente olha para o prisma de inovação aberta e o prisma de inovação fechada, existem alguns valores, né, que a gente consegue comparar, fazer um olhar de como que funcionava até então, né, no formato de inovação aberta, e como que funciona agora nesse formato de inovação, como que funcionava até então nesse formato de inovação fechada, e como que funciona agora no novo formato, na nova abordagem, que é a abordagem de inovação aberta. Muitos dizem, né, que a gente está vivendo um momento, né, um ciclo de inovação que é de inovação aberta, né, então a inovação fechada ela já não é mais uma prática de mercado, embora para alguns projetos muitas empresas continuam executando esse formato de inovação fechada, mas a inovação aberta ela é essa nova onda, né, esse novo momento, esse novo formato que as empresas vêm adotando, que é esse formato que permite esse trabalho de colaboração em rede, de cooperação. Então, quando a gente olha para os valores de inovação fechada, ela era um formato de trabalho onde é muito focada na pesquisa e no desenvolvimento. Então, a gente está falando de inovações que são ancoradas nos departamentos das empresas de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente traz para o recorte de inovação aberta, a gente está falando de conexão e desenvolvimento. Né? A gente está falando que as inovações elas são geradas a partir da conexão com o ecossistema de inovação. Né? Na inovação fechada, a gente está muito olhando para esse cenário competitivo, né, que as organizações competem com qualquer outra empresa do mundo, né, a globalização permitiu muito isso, né, as empresas elas não competem só nacionalmente, mas competem com o mundo inteiro, então por isso que elas acabaram muito se fechando para dentro dos seus departamentos de P&D para conseguirem desenvolver novas soluções. Enquanto isso, a gente tem um recorte de inovação aberta que traz esse olhar de cooperação, né, onde a gente identifica parceiros em qualquer lugar do mundo, e não competidores em qualquer lugar do mundo. Então, hoje a gente tem também, com a permissividade da globalização, a gente consegue penetrar em mercados mundiais para cooperar e para desenvolver, praticar a inovação aberta com empresas do mundo inteiro. Quando a gente olha para a inovação fechada, a gente tem as fronteiras, os limites da empresa fechados, né? Então, a gente tem a empresa trabalhando dentro dos seus departamentos, principalmente de P&D, para desenvolver inovações. E, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de uma grande colaboração em rede. Né? E a inovação fechada, ela traz o conceito de poucos, né, raríssimos ou nenhum parceiro. Então, a empresa ela desenvolve todas as inovações dentro de casa, enquanto a inovação aberta, ela fala de inúmeras parcerias, né, de a inserção de novos produtos no mercado em conjunto com outras empresas. E aqui surge muito também, quando a gente fala de inserção de novos produtos em conjunto com as empresas, a conceituação de joint ventures, né? Então, aqui é mais ou menos um panorama, né, de como era o formato de prática de inovação das empresas com um olhar de inovação fechada e como vem sendo hoje, né, nesse formato de inovação aberta. Tá? Aqui algumas empresas, é legal trazer, algumas empresas que mais investem em inovação aberta no Brasil. Então, empresas que são aí top 5, né, de acordo com 100 Open Startups. Então, foi um relatório recente que saiu aí do Open Startups falando sobre as top 5 empresas de 2022 que mais investem em inovação aberta. E a gente tem algumas empresas aí bem conhecidas, né, nacionais e internacionais, com fortes atuações dentro do Brasil. Você vai gerar Ambev, né, tem a ZX Ventures, que é o braço ali de Venture Capital da Ambev, o Zé Delivery, né, como um exemplo de startup ali que eles, enfim, aceleraram, investiram e que eu particularmente não consigo mais viver sem, então que realmente atende a uma necessidade de boa parte dos brasileiros. A gente tem como exemplo também a ArcelorMittal, que é uma empresa, enfim, multinacional que tem uma atuação forte no Brasil com a criação do AssoLab, né, que é o laboratório de inovação ali que tem muitas iniciativas também de inovação aberta. A Raizen também no mesmo formato, né, com a Pulse, que tem o seu hub, seu centro de inovação, que atua nesse formato de atuação em rede. A BASF com inúmeras iniciativas de inovação, o ONO no seu centro de inovação, por exemplo, que tem esse formato de experimentação,
né? Tem lá dentro o seu laboratório de testes de inovação, se conecta muito com o ecossistema e permite muito essa conexão com o sistema. A própria BASF Venture Capital também, que esse braço aí de Venture Capital da BASF. E a Suzano, como uma empresa também que surge aí como uma empresa que vem investido bastante em inovação aberta no Brasil. Então, aqui é um panorama bem geral, né, de como algumas empresas estão olhando para isso. Temos 5 grandes empresas aqui, mas também existem outras iniciativas de outras empresas trabalhando nesse formato. Existe também um formato de atuação em rede que vem surgindo muito forte no Brasil, que são os hubs de inovação, né? A gente tem aí os mais diversos hubs de inovação. Eu vou falar um pouquinho mais além aqui nessa apresentação, quando eu falar do ecossistema de inovação, dos players do ecossistema de inovação, eu vou falar rapidinho sobre esse formato de hub de inovação. Beleza, a gente, né, deu uma olhada um pouco no panorama de como algumas empresas têm atuado com inovação aberta, trouxe um pouco da conceituação da inovação aberta, a diferença de inovação aberta para inovação fechada, e aqui eu quero trazer um pouco dos 3 tipos de inovação aberta, né, que é uma parte um pouco mais teórica, né, de como funciona esse processo de inovação aberta. Depois eu vou trazer de forma prática também como funcionam esses modelos de relacionamento e como que as empresas atuam nesse formato de inovação aberta. Então, olhando para os tipos de inovação aberta, né, a gente tem 3 tipos, essencialmente. A gente tem o que é chamado de Inbound Open Innovation, né, que é um tipo de inovação aberta de entrada, ou seja, uma inovação que ela vem de fora para dentro da organização. Então, ela vem de outras organizações para dentro da organização. A gente tem também o segundo modelo, que é o Outbound, que é esse modelo de saída, né, que ele vai de dentro da organização para fora, né, para o ecossistema de inovação. E tem o modelo de inovação aberta, que é o chamado de Coupled Open Innovation, né, ou inovação aberta de acoplamento. Tá? Um pouco sobre essa estratégia de inovação aberta de inbound, né, de fora para dentro da empresa. Ela nada mais é do que uma inovação que acontece quando a empresa ela transforma ideias inovadoras que foram criadas por outras organizações, por outras instituições, em sua própria criação ou agregação, geração de valor, né, dentro dos seus processos de inovação. Então, isso acontece muito quando uma empresa ela combina uma tecnologia que já foi desenvolvida por uma outra empresa em seus produtos. Como, por exemplo, né, quando foi lançado, vou trazer um exemplo talvez bem fácil de entender, quando foi lançado, né, quando houve a disrupção de mercado dos smartphones e o Steve Jobs apresentou o iPhone da Apple, ele tinha uma série de tecnologias ali, o Scroll, o Touch, todo um novo formato, que depois, né, foram tecnologias que foram amplamente difundidas por outras empresas de tecnologia de comunicação. Né? Então, isso é um exemplo, né, de pegar a tecnologia que já está desenvolvida, já está estabelecida, e trazer para o seu processo de inovação e fazer uma agregação e geração de valor para os seus produtos. Né? Então, basicamente, é quando a empresa ela utiliza recursos externos, combinado com os seus recursos internos, né, que ela já tem, para ela gerar novos produtos, para ela melhorar os seus canais de venda, para ela melhorar a sua produtividade. Tá? Então, o foco da inovação aqui, ele está fora dos limites da empresa. Então, a inovação ela aconteceu fora da empresa, mas ela utiliza dessa inovação que aconteceu fora para combinar com seus recursos internos e operacionalizar alguns projetos de inovação, né? Seja para desenvolver produtos, melhorar canais, ou melhorar a produtividade, como eu acabei de comentar. Então, esse é o modelo de inovação de fora para dentro, né? Esse tipo de inovação aberta de entrada. Aí a gente tem o tipo de inovação aberta de saída, que é quando acontece, né, o Open Innovation Outbound, que é quando acontece de dentro para fora. Então, ele é um processo mais ou menos contrário do que o outro. Né? A inovação aqui ela ocorre quando a empresa desenvolve uma tecnologia, desenvolve uma solução que é derivada do seu processo próprio de inovação e disponibiliza essa tecnologia, disponibiliza essa inovação para parceiros externos, para que esses parceiros possam desenvolver novas soluções ou possam ainda comercializar, né, a nova tecnologia, a nova solução que a empresa desenvolveu. Então, basicamente, é quando a empresa ela utiliza os seus próprios produtos, seu próprio processo, a sua propriedade intelectual para desenvolver uma tecnologia e trabalhar com os parceiros, né, para estender
o alcance dessa nova solução. Então, pode ser um novo processo comercial, operacionalizar essa solução. Então, o foco da inovação aqui está dentro de casa, então ela vai desenvolver dentro do seu processo, dentro do seu formato, desenvolver inovação, e vai buscar parceiros para ajudar na operacionalização, né, de novos projetos ou para comercializar essa nova solução. E aí a gente tem o terceiro tipo, né, que é o tipo, o Couple of Innovation, né, que é esse modelo de acoplamento. Então, aqui é um tipo de inovação que ele é resultado da união de duas ou de mais empresas para alguma iniciativa de inovação. Tá? O objetivo aqui é que essas empresas elas gerem conjuntamente ideias, né, um objetivo de geração de valor conjunto. Né? Então, elas querem gerar ideias inovadoras para que as equipes possam explorar individualmente os ativos resultantes dessas ideias. Né? Então, elas se unem para gerar novas ideias, para geração de valor. Elas podem se unir também para o próprio desenvolvimento dessa solução. Então, é uma união das duas para desenvolver essa tecnologia, essa solução que vai vir como resultado desse processo. Então, dessa forma, nesse formato de acoplamento, as organizações elas cooperam uma com as outras em um formato de rede estratégica, né? Então, essas redes estratégicas elas podem ser proporcionalizadas de algumas formas, né? Podem ser criados consórcios, uma integração de clientes e fornecedores das empresas, podem ser criados joint ventures, né? Quando as empresas elas se unem e fundam uma nova empresa, uma startup, formato de aliança. Pode ser também, sem falar diretamente de parceria empresa-empresa, pode ser um formato de parceria com alguma universidade, alguma instituição de pesquisa, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia. Né? Então, a gente vai se associar a alguma universidade, alguma instituição de pesquisa que tenha algum conhecimento técnico muito específico, que tenha algum laboratório muito bom para a realização de alguns testes, para a gente fazer essa aliança, né? Para conseguir exercer esse tipo de inovação aberta de acoplamento. Eu trouxe aqui bastante teórico, né? Esse tipo de inovação é uma coisa bastante teórica, mas eu quero trazer quero explicar um pouquinho como que isso funciona na prática, né? Como que isso acontece de fato. Tá? A inovação aberta, para acontecer na prática, ela precisa acontecer dentro do ecossistema de inovação. Então, o ecossistema de inovação aberta, ele é composto pelos mais diversos players, né? Ele precisa para que isso aconteça. Isso aqui é legal de trazer, é legal de explicar, porque às vezes não fica muito claro para algumas pessoas, para algumas empresas, mas a empresa ela não vive num grande vácuo, né? Ela não está estabelecida num grande vácuo, ela está estabelecida num ecossistema de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação, que permite com que ela, enfim, se sustente e consiga levar os seus produtos para os seus clientes. Então, é legal a gente ter essa visão, porque essa aqui é a essência da inovação aberta, é a gente trabalhar com um ecossistema de inovação. E quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente está falando aqui da própria comunidade, né? Pessoas da comunidade, pessoas que vivem na nossa sociedade, pessoas que têm perfil de negócio, pessoas que têm perfil de tecnologia, perfil de design, os próprios clientes da organização fazem parte desse ecossistema de inovação. A gente está falando de instituições de ensino, e aí, né, a gente está falando dos centros de pesquisa, a gente está falando dos laboratórios dentro do instituto de ensino, os próprios cursos de graduação, empresas júnior, tem toda uma série de um outro ecossistema dentro de instituições de ensino que também fazem parte desse ecossistema de inovação aberta. A gente está falando das startups, né, que é o foco aqui do que eu vou falar algo mais. Nas startups, elas fazem parte desse ecossistema de inovação aberta. E aí a gente tem aqui o conceito também, né, do habitat, né, que normalmente é esse habitat das startups e de algumas empresas que estão inseridas dentro desse habitat. Né, mas principalmente falando de startups, a gente está falando de incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, espaços de coworking, parques, hotéis tecnológicos, enfim, é todo um local que tem esse fomento para que essa startup ela, enfim, acelere seus negócios e busque a escalabilidade de uma forma rápida. Tá? E aqui dentro desse conceito de habitat que eu havia comentado antes sobre os hubs de inovação, que são algo que vem surgindo muito forte ultimamente, que são espaços onde as startups estão inseridas e as empresas também estão inseridas, e os hubs eles cumprem muito esse papel de conectar o ecossistema. O principal papel do hub é de conectar o ecossistema para a geração de valor para as empresas, para as startups, mas principalmente utilizando, né,
essa visão da inovação aberta, esse formato de inovação aberta como um processo, né, para gerar impacto e para obter resultados. Só que hoje, quando a gente fala desse formato de processo de inovação aberta para grandes empresas, para Big Corps, a gente vê que os principais parceiros, os parceiros mais comuns de programas de inovação aberta das Big Corps no Brasil, são as startups, universidades, centros de pesquisa e os hubs de inovação, como eu acabei de comentar. Então, a gente vê esses top 4 aqui, né, muito forte, mas principalmente as startups, né? O modelo que as empresas têm mais utilizado é esse modelo de inovação aberta com as startups. Então, 87,2% das parcerias de programas de inovação aberta das empresas são com startups, né? Isso é uma fonte recente aí, do relatório da Soctex, do panorama de inovação aberta no Brasil. Então, é legal a gente ver isso, porque a gente vê que muitas empresas estão fazendo esse movimento. Então, quando a gente fala nesse formato, né, de trabalho com as startups, existe na sua essência 4 formas de como que a gente pode se relacionar com as startups. A gente pode fazer uma contratação dessa startup, parceria com essa startup, investimento ou aquisição. Vou aprofundar um pouquinho mais em cada um desses formatos aqui logo adiante. E quando que a gente deve, né, que a gente vai buscar esse trabalho com as startups? Primeiro, a gente deve olhar se aquela startup ela atende às necessidades estratégicas da empresa dentro do que a gente chama de tese de inovação. Então, é muito importante que antes de qualquer movimento, qualquer ação estruturada de relacionamento com startups, a empresa tenha muito clara, né, quais são os seus objetivos estratégicos em relação à inovação, qual que são as suas teses de inovação, né, quais são os desafios que ela vai estar atendendo, para daí sim poder fazer essa busca por essas startups de uma forma um pouco mais estruturada. Um outro momento de quando trabalhar com startups é quando a empresa ela não tem as skills necessárias para o desenvolvimento interno de uma determinada solução, de um determinado produto. Então ela vai buscar esse parceiro externo, vai buscar esse desenvolvimento externo com a startup para o atingimento dos seus objetivos. E aí quando a gente está olhando para esse formato de trabalho com as startups, existem alguns modelos que são mais comuns, né, nesse formato de atuação. Então, como eu falei, a parte de contratação de startups, a gente pode contratar uma startup como fornecedora de uma área de negócio. Então, por exemplo, a gente está com um desafio determinado dentro do nosso setor de RH, ali no processo de recrutamento e seleção. A gente identificou alguns problemas, a gente conversou com o pessoal da área, a gente fez um mapeamento aprofundado desse problema. A gente identificou que já houveram algumas iniciativas que foram, né, feitas e que não funcionaram muito bem, e a gente teve essa tomada de decisão de buscar por HR Techs, né, por essas startups de recursos humanos que podem nos auxiliar, né, que podem buscar resolver esse nosso problema, essa nossa necessidade dentro do recrutamento e seleção. A gente pode ter também a contratação de startups como impulsionadores em projetos de inovação, então a gente traz uma ênfase para esses projetos aqui para provas de conceito, né? Então a gente tem alguns projetos ali que a gente não vai conseguir desenvolver internamente e a gente precisa de um suporte, um auxílio de uma startup que já tenha desenvolvido essa solução, mas que ainda precisam de algumas adaptações. Então primeiro a gente vai executar uma prova de conceito com ela para ver se atende mais ou menos, a tecnologia mais ou menos funciona, para daí a gente desenvolver essa parceria em um outro formato depois. Então a gente está, por exemplo, com um projeto dentro do nosso sistema interno de supor que a gente é uma empresa de educação e a gente tem um processo ali interno de formato de matrículas, né, que a gente tenha online dos nossos alunos, só que a gente tem muitas dificuldades ali nesse processo de matrícula online, e a gente identificou isso, que a gente pode, né, a gente fez algumas validações junto com os nossos alunos, que a gente pode ir por um determinado caminho para facilitar esse processo de matrícula. Então a gente vai identificar, a gente, por exemplo, identifica que há uma startup que faz um processo semelhante a esse processo de matrícula que a gente desenhou, a gente desenha com eles um escopo, executa uma prova de conceito, depois pode aí, enfim, contratar essa startup para desenvolver essa parceria e para entregar essa solução. A gente tem também o formato de estratégia de go-to-market conjuntos. A gente pode ter também
um investimento minoritário em startups. Aqui a gente está falando bastante de Corporate Venture Capital, né, que é quando a gente identifica que aquela startup tem um alinhamento com, com os nossos objetivos, com a nossa tese, e a gente faz esse investimento minoritário, daí participa, né, do cap table dessa startup ou dessas startups. Isso pode ser feito através de um investimento direto, através de fundos de investimento, a empresa pode criar um fundo de investimento próprio, enfim, existem algumas formas também de fazer esse investimento em startups. Pode ser feito também um M&A, né, uma aquisição, uma fusão de alguma startup do mercado que esteja alinhado com os nossos objetivos estratégicos. Então, a gente tem ali, por exemplo, ainda olhando para o mercado da educação, né, a gente tem uma tese de investimento de HR Techs aí, que envolve todo um processo de gamificação, utilização de realidade virtual para o processo de educação. A gente identificou lá umas startups no mercado que já atuam muito fortemente, já tem uma certa maturidade, um certo desenvolvimento nesse mercado, e a gente entende que ao invés de a gente passar por todo o processo ali de desenvolvimento, onde envolve muito mais risco, a gente vai fazer essa fusão, essa aquisição dessa startup. Depois eu vou trazer aqui um gráfico também sobre a complexidade de cada um desses modelos, né, que M&A envolve um investimento muito maior e uma maturidade muito maior também da empresa e da startup para chegar nesse momento de fusão e aquisição. A gente pode também ter alguns programas de apoio a startups em estágio inicial, fazer programas de incubação de startups, né, e aqui a gente pode falar de incubação de startups externas ou internas. A gente pode fazer e aqui, quando a gente fala de incubação, a gente pode estar falando de incubação tanto externa, né, pessoas externas à organização que estão desenvolvendo um projeto, querem desenvolver uma startup, a gente vai incubá-las, ou os nossos próprios intraempreendedores, né, as pessoas de dentro da nossa empresa podem participar de um processo de desenvolvimento da sua startup. Tem um exemplo do programa do Startup Creator, que foi feito lá pela Randon Conexo, né? A Conexo, que é também um exemplo aí de centro de inovação, que é o centro de inovação aberta das empresas Randon. Então, eles têm um programa, por exemplo, específico para isso, né? A gente tem também o processo de aceleração. A gente pode fazer uma busca de startups para resolver alguns desafios internos da empresa e acelerar essas startups, né? Então, tem também aqui, envolve investimento, envolve equity nesse processo pode haver, né, investimento e processo de equity aqui dentro do processo de aceleração, tá? E quando a gente olha, né, para esse prisma de atuação com startups, a gente tem basicamente esses três olhares, né? A gente está olhando ou para uma melhoria de produtividade, ou para um ganho de performance, ou a gente está olhando ali para os novos negócios ou novos produtos que aquelas startups podem nos fornecer. E para cada um desses modelos, né, modelos que eu apresentei de atuação com as startups, existe um foco ali para isso, né, ou melhoria de produtividade, ou ganho de performance, ou vai ser um novo negócio, ou um novo produto, tá? Quando a gente está olhando também para esse formato de trabalho com as startups, aqui o que eu comentei, né, da complexidade, a maturidade, a gente tem alguns níveis, né, que normalmente as empresas passam conforme a sua maturidade, a sua evolução com a inovação. Então, quando a gente está normalmente num nível mais básico, ainda a empresa ainda está um pouco imatura em relação à inovação, a gente busca uma coisa um pouco menos complexa, que é a parte de contratação de startups como fornecedora de área de negócio. Então, é uma contratação, né? Claro que é diferente de uma contratação de um fornecedor comum, quando a gente está fazendo esse processo de contratação de startups, porque, enfim, ela tem um modelo de negócio ainda que está passando por um processo de validação, existem algumas nuances dessa contratação que precisam ser consideradas. Tem a contratação de startups para impulsionar alguns projetos de inovação interna, parcerias de go-to-market, e depois a gente vai para esse olhar mais de corporate venture, né, que daí envolve investimento direto nas startups, ou aquisição de startups, né? Então, isso tudo são alguns níveis, né, que envolvem complexidade menor ou maior, e que a empresa precisa entender que ela está num estágio menos maduro para alguns, mais maduro para outros, e a própria startup também, ela precisa ter um certo nível de maturidade diferente para cada um desses tipos de trabalho com as startups. E aí, como prometido, eu vou falar um pouco sobre alguns cases de Open Innovation. Vou trazer aqui alguns cases
que funcionaram na prática, tá? A gente tem aqui um tipo um formato aqui de inovação aberta de uma empresa como uma startup, que foi uma POC, que foi executada, que, enfim, desencadeou numa parceria ali, que acabou sendo um projeto muito interessante, que é da indústria de energia, que a empresa Eneva, junto com a startup PixForce, que é uma startup gaúcha que utiliza reconhecimento, inteligência artificial de reconhecimento de imagens, né? Então, o que eles queriam, né? Eles queriam olhar para montar um sistema integrado de inspeção e monitoramento com drones. O objetivo aqui, né, era o desenvolvimento de um sistema de inspeção com software de análise de imagens baseado em machine learning, né? Então, utilizando inteligência artificial, para que eles pudessem controlar, melhorar a predição de falhas e um aumento de vida útil do carvão dentro de esteiras que transportam esse carvão para indústrias termoelétricas, né? Então, a Eneva, em parceria com a PixForce, que é uma startup referência nisso, focaram em montar esse projeto. Então, eles utilizavam drones, né, para esse reconhecimento, e a PixForce entrou com o seu software, com o seu conhecimento de machine learning, de reconhecimento por imagem, exatamente para auxiliar a Eneva nesse sistema integrado de inspeção e monitoramento por drones. A gente tem um outro case também da Eneva com a Entech, Energy Technology, que é um projeto de mobilidade, tá? E que é um tipo de... é um case de joint venture, na verdade, né? É um modelo de relacionamento que foi criada uma nova startup a partir da junção dessas duas empresas. Então, eles desenvolveram uma plataforma digital para a realização de transações entre usuários de veículos elétricos e geradores e distribuidores de energia elétrica. Então, eles criaram a startup para ser uma solução completa ali em mobilidade elétrica, tendo esse espaço aí também para a recarga, né, dos carros elétricos dos usuários. A gente tem um outro case também que daí envolve logística, foi um case da Unilever com a Cargo. Eles tinham um foco ali de reduzir o tempo de contratação de caminhões e motoristas para o transporte de mercadorias. Então, a startup ela conectou embarcador, transportador e motoristas autônomos de forma rápida e 100% online, sem burocracia. Então, o foco aqui era a subcontratação ali de caminhões de motoristas autônomos para melhorar ali o processo de logística da Unilever. Então, aqui é um exemplo claro de contratação de startup, né, quando a gente fala desse processo de relacionamento de empresas com startups. Um outro case, que é muito legal também, que também é da Unilever, que é um case de indústria 4.0, que foi a Unilever com a Dio Energia. O foco que era a conservação de matéria-prima para a produção de sorvetes. Então, o foco que eles queriam era ter um monitoramento da temperatura da câmara fria e de saúde das condensadoras, digitalizando e simplificando a gestão de refrigeração por meio de uma plataforma digital que a startup Dio possuía. Tá? Então, o monitoramento ele foi realizado por os funcionários da fábrica utilizando a plataforma digital da startup. Então, também eles contrataram a plataforma da startup para poder fazer esse monitoramento da temperatura dentro da câmara fria. Tá? Gente, o que eu queria apresentar para vocês no dia de hoje era isso. Eu trouxe aqui, né, a gente pôde ver um pouco sobre conceituação de inovação, qual que é a diferença de inovação aberta para inovação fechada, como que algumas empresas vêm se posicionando em relação a isso, quais são os tipos, né, de inovação que a gente tem, como que ela acontece na prática quando a gente se conecta com o nosso ecossistema de inovação, onde a gente está inserido, e como que é esse processo, principalmente de empresas como startups, e a gente pode ver aqui alguns cases na prática de como que isso acontece. Espero que seja um conteúdo de muito bom proveito por todos e todas vocês. Eu fico à disposição, né, para me conectarem, podem me procurar no LinkedIn, a gente pode conversar, aprofundar e conversar um pouco mais sobre esse tema de inovação aberta, que é um tema que eu sou bastante entusiasta e já tive alguns anos de prática, de acompanhamento aí, de conexão de empresas com startups. Então, por isso era hoje, eu agradeço o tempo de vocês, muito obrigado e até a próxima.